Oi, nono ano. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, hoje vendo as regras gerais das bases. Já conhecemos os ácidos, já vimos como eles se comportam, já conhecemos regras gerais de ácidos e bases e, portanto, falta nos aprofundar um pouco mais sobre essas substâncias que são as bases. Para vocês terem uma ideia, as bases elas têm características que são bem importantes, mas uma delas é que ela pode ser uma substância muito forte. Então, existem reações químicas que elas conseguem dissolver vários tipos de materiais. Um deles, uma reação bem interessante que pode ser feita, é da base com o hidróxido com o alumínio. Aquele papel alumíniozinho que a gente compra para casa. Para vocês terem uma ideia, aquele papel alumínio reagindo com um certo tipo de base, elas provocam uma reação que libera um gás hidrogênio, que é aquele gásinho que é mais leve do que o ar. Caso seja possível coletar esse gás e colocar ele lá de um balãozinho de festa, ele vai conseguir flutuar. E caso consiga estourar um balão daquele, ele vai fazer um som parecido com uma bomba daquela de São João. Então, as reações que essas bases podem realizar podem ser bem interessantes. Inclusive, elas podem até dissolver pele, ossos. Então é importante quem não tem o conhecimento não tentar utilizar essas bases. Em casa, a base mais conhecida que nós utilizamos, até pela sua reatividade, é a soda cáustica. Então, geralmente a gente utiliza a soda cáustica em casa para desentupir canos de pia. Então vê só como ela tem um poder que é bem forte. Outras características que as bases podem desenvolver ou podem demonstrar é o sabor adstringente. É aquele saborzinho que quando você bota na boca, ela é como se a sua boca ficasse meio amarrada, meia com uma sensação diferente. É lógico que você não vai colocar certas bases na boca, né? Então, colocar um hidróxido de sódio na boca, uma soda cáustica, você vai derreter a boca toda com língua, com tudo. Então, não tentem esse caso. E como é que eu vou saber que ele tem esse sabor astringente? Algumas bases podem ser encontradas em frutas, como por exemplo a banana. Então, a banana ela tem uma certa quantidade de uma base, e geralmente quando ela está verde, essa base ela tem uma característica mais acentuada. Por isso, quando nós comemos uma banana que está meio verde, ela apresenta essas características. Outra característica que é bem importante das bases seria essa capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, como lá em solução aquosa ela consegue se dissociar em íons, acaba provocando essa condição de corrente elétrica. Já para poder indicá-los, a fenolftaleína ela pode fazer com que haja essa indicação, tá? Outra característica das bases é que, como a gente já viu, né, segundo a definição de Arrhenius, se você dissolver ela em água, ela vai liberar os íons OH-. Então, a principal característica quando você vê uma base, uma molécula da base, é que ela é uma substância inorgânica e no finalzinho lá, ela geralmente vai acabar em OH. Então, seria uma regra geral, geralmente a base acabar em OH. As classificações das bases, elas são bem parecidas com o que a gente viu nos ácidos. Gira em torno
desse íon que ele vai liberar, que todas têm em comum, que seria o OH-, que também é chamado de hidroxila ou oxidrila. Então você vê que esse OH ele está presente em todas as bases. Então liberou esse íon OH- em solução aquosa, lógico, ele vai ser considerado uma base, certo? Então a gente tem as monobases, que são aquelas substâncias que apresentam apenas um OH- ionizável, a dibase, que apresenta duas bases, tribases, que tem três bases, e tetrabases, que apresenta quatro bases, que seria a hidroxila, né, o OH-. Então observa que essas regras são bem parecidas com o que a gente viu nos ácidos. A diferença é que aqui nós observamos a hidroxila, que é o OH-, enquanto lá na base a gente vê o H que está sendo liberado. Outra classificação que a gente pode ver é quanto à solubilidade em água. Então ela pode ser parcialmente solúvel, que são geralmente as bases de metais alcalinos terrosos, e tem as praticamente insolúveis, que são todas as demais. Então existe essa regra geral, que algumas dessas bases elas apresentam essas características de pouca solubilidade. A classificação quanto à força. Essa classificação quanto à força, assim como a gente viu na base, tem a ver com o grau de dissociação. E esse grau de dissociação, ele também está relacionado à solubilidade. Então, podemos dizer que as bases fortes possuem um alto grau de dissociação. Quando ela apresentar esse alto grau de dissociação, ela também vai apresentar um alto nível de solubilidade. Já ao contrário também é verdadeiro. Quando a base é fraca, ela tende a ter um baixo nível de dissociação em água. Mas em geral, né, nós podemos dizer que as bases de metais alcalinos, como o NaOH, o KOH, lembrando que metal alcalino são todos aqueles elementos que estão na primeira coluna da tabela periódica, família 1A. Então ele dá aí exemplos como o NaOH e o KOH, que podem ser considerados substâncias, bases que são fortes. E por ser fortes, ela apresenta também uma boa solubilidade. Já como base fraca, ele demonstra aí substâncias como o alumínio, ferro, zinco. Então, base dessas substâncias tem características de ser uma base fraca. Assim como a gente viu nos ácidos, as bases também podem apresentar uma nomenclatura específica, tá? Então, basta que você coloque hidróxido de mais o nome do cátion. Então, essa primeira regra, ela vale quando a substância já apresenta um NOx fixo, que a gente não tenha uma variedade para aquele NOx. Então, observa, NaOH. Então, o Na tem NOx mais 1, e o nome dele é sódio. O OH a gente vai chamar de hidróxido. Então, essa base vai ser o hidróxido de sódio, que também é conhecido como soda cáustica. Aí nós temos OH3, hidróxido de o nome do primeiro elemento, que seria alumínio. Existe outra regra também, quando o elemento apresenta mais de um NOx, como o chumbo, que pode variar para mais 2 ou mais 4, ou ferro, que pode variar de mais 2 para mais 3. Então, eles acabam produzindo substâncias que são diferentes, e essa diferença tem que ser dita na sua nomenclatura, porque, como são substâncias diferentes, devem apresentar nomes diferentes. Então, nessa regra aqui, basta que você indique em algarismo romano o número do NOx daquela substância. Então, nessa primeira, PbOH2, o NOx dela é mais 2. Então, o nome dessa substância vai ser hidróxido de chumbo 2.
Já na sua segunda variedade, na segunda variação, nós temos o NOx do PbOH4 como sendo mais 4. Então, o nome da substância agora vai ser hidróxido de chumbo 4. A mesma coisa acontece com o ferro. A primeira substância, nós temos um ferro que tem NOx mais 2. Então, a substância seria hidróxido de ferro 2. E o FeOH3, que o NOx é mais 3. Então, o nome dele seria hidróxido de ferro 3. Existe ainda uma última regra para essas substâncias que apresentam NOx diferente. Quando há uma variedade de duas substâncias, como o Pb, o chumbo, né, que é mais 2 ou mais 4, você pode colocar uma terminação oso para aquele cátion que tem um menor número de oxidação, menor NOx. E para o que tem o maior NOx, pode colocar a terminação ico. Então, nós temos aí Pb ou H2, ele pode ser hidróxido plumboso. Já o que tem NOx mais 4 seria hidróxido plúmbico. Para o ferro também é a mesma coisa, tá? Então, nós temos o hidróxido ferroso, para o que tem menos NOx, e o que tem um NOx maior, hidróxido férrico. Então é isso, gente. Com isso nós terminamos esse capítulo. Agora resta fazer as tarefas do livro. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós respondemos as questões que faltam deste capítulo e iniciaremos o próximo. Obrigado, gente. Até a próxima.